Bem-vindas de volta às Anti-Diet Talks. Estamos de té. Hoje temos novamente um docinho internacional. Outra Conta-nos vez tudo, Tiago. uma oferta. Foi a minha mãe que esteve na Holanda por motivos profissionais e trouxe-nos aqui um lembretezinho. Então nós pensámos, 1 mais 1 igual a 3, então e se fôssemos amanhã, já que amanhã vamos gravar isto, ontem, já que amanhã vamos gravar e se provássemos ao vivo, em direto aqui o... Em direto não, que isto não é em direto. Pois. Ao vivo. E eu já provei estas bolachinhas e estava a dizer ao Tiago que a maneira correta de comer isto, fazer um chá e meter a bolacha por cima do copo do chá. E estas bolachinhas têm caramelo no meio. Isto é basicamente tipo uma bolacha belga, mas melhor. Que tem caramelo no meio. E se tu meteres por cima do chá, eu acho que não vai funcionar porque o chá não está assim tão quente. Mas o caramelo fica meio líquido. Primeira curiosidade, onde é que viste isso? Não sei, Tiago, já provei há imenso tempo, há imensos anos e lembro-me de fazer isto. Ui, estás muito internacional, há imensos anos. Não, isto vende-se no Lidl. Ah, isto está em Portugal? Sim. Ah, ok. Ok. E no Pingo Doce eu acho que também encontram. Sim. Então, pronto. E eu já provei e eu sei que amo. Isto tem caramelo no meio. Fãs de caramelo vão amar isto. Como é que isso se chama? Caramelo... Zezut? Zezut. Zezut, pois, isto está em holandês, não é? Pois. É melhor nem tentarmos que é para não fazermos má figura. Na minha humilde visão, é assim que se come isto. Agora, esperar um bocadinho, né? Com o Quanto tempo é vaporzinho. que temos que esperar? Não sei, vamos comendo e vamos pondo. E pronto. Mas chega a um ponto que a bolacha cai dentro da chávena Não, porque é rijinha. porque vai ficando mais pequena. Eu estava a dizer que pareciam que eram pesadas. Elas são tipo duas waffles fininhas com caramelo no meio, percebes? Ah, isso são duas waffles estampadas. Ah, pois são. Estampadas. Uma na outra. Tchim-tchim. Sim. Eu acho que isto ainda não derreteu. Vamos provar. Sim. Isto é bonzinho. Sabe? Há aqueles caramelos que começa por W, mas não sei o nome. Sabes o que é? É tal e qual. Tal e qual. Sabem aqueles caramelos dourados? Assim, tipo ovais? É tal e qual isso. Será que se molharmos no chá fica bom? Mas é engraçado. Essa marca, eu tenho a imagem mental, sei que começa por W, mas também nunca soube dizer o nome. Isso é bastante estranho. Pelos vistos, tu também sentes o mesmo. É que eu sei perfeitamente o que é que estás a dizer, mas não faço ideia o nome. É bom. É mesmo bom. Eu gosto. E o chazinho também é holandês. Gostas do teu chá? Gosto. Eu dei tudo de camomila porque eu não gosto de camomila. Ah, pois é, tu não gostas. E tu é de quê? Ginger. Ok. Não, sabe bem. E olha, eu deixei cair a bolacha sem querer na água e ia ficar bem da bom. Na água. Até o chá é o quê? Água. Água com um saquinho a baiar. Ia fazer de conta que não é água. Meu Deus. Muito fixe. Mas também te digo, mais do que uma já estraga. Para mim. Eu acho que se comesse a segunda, já não era tão fixe. Torna-se enjoativo, não é? A dose certa é uma, para mim. Porque, É mesmo, parecendo que não, tem o açúcar perfeito. Em termos de percepção, tem a percepção de açúcar perfeita para mim. porque no fundo isto são duas bolachinhas tipo waffle, tipo as belgas, mas melhor. Com caramelo no meio, tanto que uma bolacha é pesada. E isso faz com que seja tipo saciante. Quando apetece um doce, É, com muito chazinho, bom. é bom. Não sabia que isto havia no... Disseste no Lidl? Eu acho que já comprei ou no Lidl ou no Pingo Doce, não tenho a Mas certeza. são assim tão boas como esta? Sim. Fixe. Olha, eu gostei muito. Mas é daquelas coisas que eu já nem lembrava que Já tinhas existia. Não, imagina, vendo já sei que já provei, mas já nem lembrava que existia, sabes? Sim. Mas para mim é tipo um 4.2. Sim. 4.3, 4.4. Sim. É bom, não é inacreditável, pá, mas é um doce bem satisfatório, não é? É. Assim para um dia... Quem gosta de caramelo vai gostar. É. E quem gosta daqueles repousados começados por double, que ninguém sabe o nome, também vai gostar. Exato. Bem, e hoje vamos falar sobre o quê, Tiago? Conta-nos tudo e não nos escondas Hoje és tu, nada. estás sempre a passar a batata quente para mim. Hoje és tu. Quem disse primeiro é quem é. Já veio assim desde o recreio. Desde o recreio, não é? Então hoje vamos falar sobre compulsão alimentar
Não na ótica de descrever o que é ou de... Se calhar é melhor dizer o que é que vamos falar e vez do que é que não vamos falar. Porque o que é que não vamos Em falar vez de tem andar ali à volta Pois. nas rotundas. Diz simplesmente o que é que vamos falar. Então, vamos falar da compulsão alimentar na ótica de durante o momento do episódio. O Ou que seja, fazer. o que é que podemos fazer, como é que podemos trabalhar esta questão. Obviamente que não substitui a vertente terapêutica, não é? O trabalho personalizado e individual, até porque isso é impossível. Será sempre numa abordagem mais generalista, como não poderia deixar de ser quando estamos num episódio de podcast e não numa consulta. No entanto, acaba por ser uma ajuda, acreditamos nós, né, pelo menos, acaba por ser uma ajuda interessante. Sim, no fundo, já dissemos isto aqui várias vezes, mas o objetivo do podcast, primeiro, é ajudar de forma gratuita e, em segundo ponto, é também, muitas vezes, trazer temas para cima da mesa que, às vezes, nós estarmos a ouvir alguém dizer exatamente aquilo que nós sentimos ou a trazer questões para cima da mesa que nós também temos, também nos dá, no fundo, o input de ok, se calhar isto é uma coisa que eu posso trabalhar no meu processo individual. Então, eu tenho clientes que às vezes chegam à consulta e dizem ouvi isto no podcast e isto. E o objetivo é isso, tanto para as clientes que são acompanhadas por nós, como para clientes que são acompanhadas por outras pessoas que eu sei, às vezes tenho psicólogas ou até mesmo nutricionistas a dizer que, olha, a cliente falou, uma cliente minha falou do vosso podcast na consulta de hoje. E é esse o objetivo, é trazer temas que possam ser também discutidos no processo individual de cada um. E exatamente, hoje vamos falar sobre o que fazer no fundo durante um episódio de compulsão alimentar, porque quando falamos da compulsão alimentar muitas vezes falamos no fundo em como não ter episódios de compulsão alimentar, porque o objetivo final obviamente é sempre acabar com os episódios de compulsão alimentar, mas a verdade é que até lá chegarmos, muitas vezes o que vai acontecendo é que é uma redução gradual dos episódios e também termos ferramentas para saber o que fazer no durante é importante. Acho que é só importante fazermos o disclaimer de que um episódio de compulsão alimentar é um episódio onde muitas vezes a parte racional está quase que desligada, ou seja, não existe e quem passa por isto sabe que não existe um controle da situação. É, no fundo, um impulso muito mais forte do que aquilo que nós podemos controlar. Então é importante também percebermos que estratégias que nós vamos passar aqui, o objetivo não é conseguir fazer tudo, até porque provavelmente isso não vai ser possível. O objetivo é assimilar que, se calhar, há uma ou duas coisas que nós podemos fazer, reformulando, há uma ou duas coisas que nós numa próxima vez podemos tentar fazer também para nos fazer sentir melhor naquele período, mas sem a pressão de que tem que ser, porque provavelmente não vai funcionar assim. No caso, imagina, eu acho que é bom pensar que existem algumas ferramentas que nós podemos ter e lembrarmos delas no momento. Às vezes pode ser desafiante e às vezes até pode acontecer e pensarmos, podia ter feito aquilo, mas desta vez não me lembrei. Está tudo bem. Numa próxima vez, se calhar lembro-me e experimento. E se calhar nem funciona assim tão bem, mas numa terceira vez dou novamente uma oportunidade e se calhar funciona melhor. Então o objetivo não é estar aqui a criar uma regra do que é que tem que acontecer no durante, porque a verdade é que também se isso fosse possível, provavelmente o episódio de compulsão por si só não aconteceria, não é? Sim. No fundo, uma parte importante quando falamos de compulsão alimentar é desautomatizar, não é? O processo de compulsão acaba por ser um comportamento que foi tantas vezes repetido em resposta a várias dinâmicas. Normalmente estamos a falar de 3 dinâmicas quando falamos de compulsão alimentar. Fome excessiva em termos físicos, regulação emocional e percepção de escassez. Olha, como falámos no episódio anterior, escassez percepcionada não precisa de ser literal, mas o cérebro percebe que há uma restrição. Seja porque eu estou a comer, permite-me, mas estou sempre a pensar, não deveria estar a fazer isto, estou-me sempre a autoculpabilizar, estou a gerar essa percepção de escassez. Seja por literalmente não ter acesso à comida porque não me permito, ou até por condições financeiras, apesar de, para a esmagadora maioria das pessoas, felizmente já não é esse o caso, pelo menos aqui na Europa. Tendo feito este disclaimer, como tu disseste anteriormente, e agora fiz este disclaimer e queria ir ao ponto e não me recordo do ponto. Qual é que era o ponto? Ajuda. É a questão de quebrar o piloto automático. Quebrar o piloto automático, ou seja, desautomatizar aquilo que tendencialmente é automatizado. E como queremos como queremos desautomatizar, estamos a falar de um processo de presença e consciencialização. E algumas das coisas que vamos falar aqui hoje vai nesse sentido, não é?
termos estratégias, ferramentas para conseguirmos cada vez mais estar presentes e conectados naquele momento. Porque é através dessa presença, dessa conexão, que nós conseguimos gerir. Lá está, é uma habilidade treinável, não é? É uma habilidade treinável e que normalmente é preciso olhar também para as outras dinâmicas e áreas da vida, porque o episódio de compulsão é um sintoma normalmente de outras coisas que nós muitas das vezes não estamos a ver. E se conseguirmos olhar, perceber, percepcionar essas coisas que não estamos a ver, a relação connosco próprios ser muito numa dinâmica autocrítica, trabalharmos horas excessivas, estarmos a acumular uma fadiga, um cansaço gigante, não termos vida social, privação de sono, alimentação insuficiente, falta de prazer alimentar, ou seja, há tantas dinâmicas possíveis que muitas das vezes precisam de ser olhadas e enquanto nós não olharmos, o sintoma da compulsão Exato. pode permanecer. E eu acho que o objetivo deste episódio não é ir tanto aí, porque nós temos outros episódios que já falam sobre essa parte, é mais focar no próprio do momento, que no fundo o objetivo no momento não é resolver nada pela raiz, é simplesmente ajudar a ultrapassar aquele momento que já por si só é difícil da melhor forma possível. Ou seja, assumindo aqui desde já que temos consciência que, ok, o que está a acontecer é um sintoma de algo maior e que isso tem que ser trabalhado numa perspectiva de médio e longo prazo. Ou seja, não é durante um episódio de compulsão alimentar que tu vais resolver a compulsão alimentar. Claro que não. Então, o objetivo deste episódio é mais focar em estratégias mais de curto prazo, que não são resolver o problema pela raiz, são simplesmente atenuar para que nos sintamos dentro de uma situação que por si só já é desafiante, o melhor possível naquele momento. E uma coisa que ajuda a desautomatizar é tentar voltar ao momento presente, porque um episódio de compulsão, lá está, assumindo que pode surgir por diferentes causas, uma coisa que costuma ser comum é que muitas vezes é o afastar daquilo que nós estamos a sentir. Ou seja, no fundo, o comer acaba por preencher ali algum vazio e enquanto eu estou a comer, eu não estou a sentir com tanta intensidade aquilo que eu estava a sentir anteriormente. Então, o voltar ao momento presente, apesar de ser importante, é difícil, porque se nós começarmos a comer para não sentirmos aquilo que estávamos a sentir com tanta intensidade, voltar ao momento presente é assumir que possivelmente vou voltar a sentir aquela intensidade anteriormente, que eu quis anteriormente, no fundo, quase uma distração, não é? Para não sofrer, no fundo, Exatamente. para não sentir. Exatamente, mas quando nós ganhamos consciência de que a comida aparece por esta razão, nós também temos a capacidade de, ok, o que eu estou a sentir é provavelmente super desconfortável, mas vou-me permitir sentir este desconforto. Ou seja, acabamos por ter... Porque a compulsão alimentar é uma coisa muito automática e muitas vezes inconsciente. As pessoas às vezes já têm compulsão alimentar há meses e chega ali a um ponto em que percebem, ok, isto não é normal. E quando nós começamos a ganhar consciência do que é um episódio de compulsão alimentar e deixa de ser tão automático, ou seja, nós começamos a perceber o que é que realmente está para acontecer, nós também começamos a treinar esta capacidade de cada vez mais ter consciência. E isto não significa que o episódio não vá acontecer, mas conseguimos ter cada vez mais percepção de, ok, isto está a acontecer e o que eu estou a sentir é isto. Identificar no fundo aquilo que estamos a sentir e permitirmos ao desconforto que é estarmos tristes, ou ansiosas, ou estressadas, ou alguma situação que possa ter acontecido e disputado emoções menos agradáveis. Sim, e antes de dar estratégias para o que é que podemos fazer para voltar aqui a conectarmos e a estarmos no momento presente, queria falar E agora esqueci-me novamente. Ia dizer uma coisa que já tinha aqui guardada. Estavas a dizer e eu, para não interromper, não disse. E, Odeio quando isso me acontece. e depois Escapou-te. Escapou-se-me. Então queres que eu fale e depois já te lembras? sim. Ok. Entretanto, eu já me recordo. Então, estratégias para voltar ao momento presente. Uma coisa que ajuda muito é recorrer aos nossos 5 sentidos. O que estamos a ver, a tocar, ouvir, saborear e falta um.
Cheirar. Cheirar, olfativo. Exatamente, ou seja, utilizar no fundo os 5 sentidos para nos trazer de volta ao momento presente. Pode ser uma forma de mexer, por exemplo, aquelas bolinhas anti-stress, não tem que ser isso, mas é só um exemplo, ou estalar aquele papel bolha, que hoje em dia muitas encomendas já não trazem por causa do ambiente, mas pronto. Ou seja, por exemplo, utilizar as mãos para fazer alguma coisa porque traz-nos ao momento presente pela questão do tato, ou por exemplo, utilizar também a questão dos cheiros. Ou seja, arranjar aqui outra estratégia que não a parte do paladar, que é o que está a ser utilizado, e não tem que ser uma coisa de, ok, não vou comer e vou fazer isto. Pode ser uma coisa de tentarmos fazer aquilo enquanto estamos a comer, na verdade. Ou seja, utilizar as duas coisas. Outra coisa que funciona muito bem é a questão da respiração, ou seja, fazer respirações ajuda muito a trazer-nos também de volta ao momento presente. Podemos optar por uma respiração guiada, se pesquisarem no YouTube aparecem variadas, ou até mesmo no Spotify. Uma muito simples que eu costumo recomendar é, no fundo, inspirar durante 4 segundos, suster a respiração durante 4 segundos e depois expirar durante 4 segundos também. E fazer isto, por exemplo, 6, 7, 8, 10 vezes ajuda também muito neste processo. A acalmar e a estar num estado de maior presença, não é? Exatamente. E às vezes eu acho que isto não é sempre possível de fazer, mas tentar escrevermos um bocadinho sobre aquilo que também estamos a sentir também ajuda a trazer um bocadinho de consciência para o momento, mas lá está, esta pode ser mais difícil porque se partimos do princípio que estamos a utilizar a comida como uma forma de nos distrair daquilo que nós estamos a sentir, estar, no fundo, a remexer naquilo que nos está a fazer procurar a distração, às vezes pode ser mais desafiante. Sim, e tendo em conta que é um processo automatizado, uma estratégia que também resulta muito bem é quando retiramos o encadeamento dos hábitos. Ou seja, os hábitos estão muito associados um ao outro. Vou dar um exemplo clássico que algumas pessoas vão rever certamente. Temos uma medicação ou um suplemento para tomar a uma determinada hora. Vamos imaginar ao pequeno almoço. Vamos imaginar que nós fazemos-lo com o café. Se nós estamos fora da nossa rotina e não bebemos o café, já não vamos tomar o medicamento ou o suplemento ou o que seja. Ou seja, os comportamentos estão encadeados uns nos outros. Então pode ser interessante, como estamos a falar de comportamentos não desejados, né? Ninguém acorda a pensar logo quer ter uma compulsão. Não, muitas das vezes a compulsão até é pré-programada. Mas a nossa parte mais consciente não deseja ter episódios, porque não há qualquer vantagem. Há vantagens, ou seja, há ganhos secundários. Mas E no fundo um ganho secundário ou seja, é um ganho que muitas vezes olhamos para comportamentos que nós olhamos à partida que nos trazem só desvantagens, por exemplo, a compulsão alimentar é um deles. Nós, quando pensamos em compulsão alimentar, só pensamos nas desvantagens e no mal que aquilo nos está a fazer, mas existe sempre algo que nós estamos a ganhar, e isso tem o nome de ganho secundário, só para dar um nome um bocado mais E técnico. normalmente São ganhos que não são visíveis, que São inconscientes, exatamente. nós tendemos a não conseguir ver que estamos a ter aquele ganho. E existem inúmeros de ganhos secundários, né? Posso dar só a título de exemplo. Há pessoas que adoecem e têm um ganho secundário que é sentirem que estão a ser vistas, olhadas, mais atenção. cuidadas, a receber mais atenção. E como têm carência dessa atenção, tendem a adoecer para ter esse ganho. Mas nem se apercebem que isso acontece. Ou seja, ficar doente torna-se algo positivo, Por exemplo, inconscientemente falando. no caso da compulsão, um ganho secundário muito comum é, lá está, a comida, no fundo, ajudar a regular aquelas emoções. De forma mais ou menos eficiente, a verdade é que ajuda nem que seja um bocadinho, porque senão nós não manteríamos aquele comportamento. E uma coisa muito importante sobre o comportamento humano é isto, é que não há nenhum comportamento que nós mantenhamos que nós não estejamos a ganhar nada. Por muito mau que aquele comportamento seja, no sentido em que nós olhamos e só vemos coisas negativas, a verdade é que nós estamos a ganhar alguma coisa com aquilo. Por exemplo, estou-me a lembrar de fumar. Toda a gente sabe que faz mal à saúde, mas efetivamente há pessoas que mesmo assim continuam a fumar. E é porque essas pessoas, mesmo que seja de uma forma inconsciente, elas estão a tirar algum benefício da manutenção daquele comportamento, não é? E tudo o que nós fazemos funciona desta forma. É por isso que dizer não faças, não resulta, porque nós temos é que perceber o que é que está por trás para nós não conseguirmos quebrar aquele comportamento. E normalmente temos que substituir o comportamento por outro. Exatamente. Se o fumar, só para pegar no teu exemplo, está a dar um ganho secundário, ou seja, provavelmente,
convívio social, olha, uma pausa, um breakzito, tipo no trabalho, para ir com os colegas fumar lá fora. De repente já perdeste esse momento social porque não fumo. E já estás ali a quebrar. Por exemplo, o cigarro é uma ótima... Desculpa interromper, mas o cigarro é um ótimo exemplo porque é que muitas vezes se diz que quando as pessoas deixam de fumar ganham peso. Não é porque o deixar de fumar faz a pessoa ganhar mais peso, mas é porque o hábito de fumar, aquele comportamento do cigarro, é substituído por outro que muitas vezes envolve a comida. Então as pessoas ganham peso de uma relação, é uma relação indireta, no fundo, não é porque as pessoas, por alguma razão, o seu metabolismo se alterou por causa do deixar de fumar, não, é porque substituíram um comportamento por outro. Exatamente. E o tabaco estava a ter ali um papel na gestão emocional. A pessoa deixa de ter aquela ferramenta de um dia para o outro, lá está. E damos por nós inconscientemente a irmos buscar aquela necessidade a outro sítio. E muitas das vezes, como a comida é altamente recompensadora, a comida acaba por tapar esse buraco onde o tabaco estava a exercer essa função. Daí essa associação. Exatamente. Deixei de fumar e agora engordei. O tabaco não causa relação causa e efeito em relação ao peso. É isso. De forma direta, pelo Sim. menos. É de forma indireta. Por isso é que eu acho que é tão importante, quando nós trabalhamos a parte comportamental, estarmos muito conscientes de todo o processo, porque, lá está, se nós tivermos consciência disto, nós conseguimos, no fundo, introduzir comportamentos que também nos vão trazer mais vantagens do que desvantagens, porque todos estes, por exemplo, o cigarro, a comida, todos estes comportamentos nós podemos olhar e podemos encontrar coisas que são boas e coisas que não são tão positivas, não é? Se nós fizermos o trabalho mais consciente de mudança comportamental, a verdade é que nós conseguimos ter maior noção de, ok, se calhar a comida nesta questão em específico não me está a ajudar porque neste momento as desvantagens são superiores às vantagens, mas eu consigo arranjar outro comportamento que, em termos de peso na balança, tenha mais vantagens e as desvantagens, no fundo, sejam mais insignificantes para mim. Então, é isso. Outro exemplo que eu me estou a lembrar, por exemplo, a atividade física. É o contrário. Nós muitas vezes associamos a coisas só positivas. Quem faz atividade física é tipo, uau, que saudável. Mas, por exemplo, nós temos muito essa experiência na terapia nutricional, que nós temos muitas clientes que utilizam a atividade física de uma forma disfuncional. Ou seja, apesar de é inegável que a atividade física tem benefícios para a saúde, muitas vezes, quando é inserida de uma forma disfuncional, há pessoas que estão a utilizar a atividade física de uma forma que já não é saudável e que já está a trazer muito mais prejuízo, por exemplo, a nível de saúde mental, do que o benefício que a pessoa teria a nível de saúde física. Sim, e mental também. Vê-se muito isso em transtornos alimentares que têm ali métodos compensatórios, né? No fundo, métodos compensatórios são estratégias que a pessoa utiliza para poder controlar o peso Ou sentir que está em controle. ou sentir que está em controle, porque muitas das vezes não há bem um controle do peso, mas há uma sensação de segurança porque eu estou no controle, não é? Pois isso deriva de várias questões, mentalidade, dieta, E podíamos ficar aqui 3 episódios. rigidez comportamental, padrão de rigidez comportamental. Envolve várias nuances. Mas sim, voltando ao nosso tema, é muito importante no que diz respeito a trabalho durante o momento do episódio, percebermos que um dos objetivos é desautomatizar. E não nos dá para desautomatizar sem presença. Então precisamos de garantir ou de aumentar as probabilidades, porque talvez não consigamos garantir, principalmente em fases iniciais do processo, consigamos aumentar as probabilidades de ir reduzindo a quantidade de comida ingerida no episódio, reduzir a sensação de culpa no final, porque isso vai perpetuar o ciclo, não é? da compulsão alimentar. A culpa acaba por ser um perpetuador, digamos assim, para ficar perceptível, do ciclo da compulsão. Ou seja, se diminuímos a culpa, estamos mais próximos de diminuir a intensidade e a frequência com que os episódios acontecem. Sim, e que no fundo é muito trabalhado em consulta de forma individualizada para também perceber o que é que funciona para cada pessoa e a própria pessoa se descobrir e conhecer no processo, não é? Depois, um ponto importante e tendo em conta aquilo que nós estávamos a falar há bocado de o objetivo durante um episódio não é resolver a questão pela raiz, é simplesmente tentar atenuar aquilo que está a acontecer,
é direcionar o foco, ou seja, tal como a comida está a servir de distração, nós podemos ter outros mecanismos de distração que nos ajudem a não focar tanto naquilo que nós estamos a sentir. Isto vai resolver? Não, mas pode ajudar. Lá está, ou o episódio não acontecer com a intensidade que iria acontecer e não ser ingerida uma quantidade de comida tão grande que não deixa a pessoa desconfortável da forma como se iria sentir. Então, muitas vezes eu vejo, às vezes tenho clientes que dizem eu consegui não comer porque, sei lá, fui dar uma caminhada. Imagina, boa, porque naquele momento, ok, mas isso não vai acabar, é uma coisa muito de curto prazo e naquele momento, por acaso, conseguiste fazer isso, mas a distração não vai resolver, não é? Mas pronto, é bom termos alguns mecanismos de distração que, lá está, também é um processo que deve ser individualizado para perceber o que é que faz sentido para cada pessoa e o que é que funciona para cada pessoa, mas nós termos alguns mecanismos de distração é bom porque não dependemos só da comida como um distrator. E às vezes não significa que a comida não possa fazer parte ali em determinada fase, mas não ser só a comida, pelo menos. Sim, ou seja, na minha experiência eu vejo que é importante olharmos para as duas formas de lidar com o episódio de comer compulsivo. Ou seja, estratégias direcionadas à distração, estratégias direcionadas ao enfrentamento, ou seja, ao resolver, ao processamento emocional, ao resolver da situação. Exatamente. Resolver entre aspas, né? Não necessariamente, mas sim. Não, no sentido de ser garantido que está resolvido para o resto da vida. Mas Nesse eu sentido. acho que nem é tanto um resolver Às vezes nós podemos ter a capacidade de resolver aquilo que nos está a trazer emoções mais desagradáveis. Mas eu acho que nem é esse tanto o foco. O foco é mais nós aprendermos a lidar com o stress, ou com a ansiedade, ou com aquilo que tendencialmente são algumas emoções que estão presentes em maior intensidade que fazem as pessoas recorrer à comida. É as pessoas aprenderem a lidar com isso porque nós não podemos garantir que nunca mais vamos sentir stress na nossa vida, não é? Sim, mas podemos garantir que estamos mais conscientes para perceber se a carga de trabalho, carga de responsabilidades, carga emocional que a nossa vida tem, sobretudo de emoções mais desconfortáveis de serem sentidas, se vai de encontro àquilo que eu consigo suportar e àquilo que é Exatamente. saudável do ponto de vista mental. E depois, se estivermos a falar de uma carga que seja funcional, ou seja, o stress faz parte da vida, ganharmos ferramentas para, no fundo, estarmos cada vez mais capacitados para lidar exatamente com isso. Sim, exatamente. Ou seja, o que eu estava a dizer anteriormente, voltando aí, é não há propriamente uma estratégia melhor do que outra no que diz respeito a estes dois grupos, estratégias de distração e de enfrentamento. Não há nenhuma estratégia melhor do que a outra, mas consoante a fase do processo, e essa estratégia é montada de forma individual, né? De acordo com a pessoa, de acordo com o momento, de acordo com o contexto todo. Não há nenhuma estratégia melhor do que a outra, só que estratégias Tem objetivos diferentes, de distração, no que diz respeito ao médio e longo prazo, não vai resolver a situação. Não é? Eu estar-me a distrair a vida toda de sentir aquilo que é desconfortável ser sentido, se olharmos para o sentir como a nossa bússola interna, né? Conexão com o corpo, sentir tanto experiências mais positivas como experiências mais desafiantes de serem sentidas, se olharmos para isso como um norteador para a nossa vida, se eu me estou a afastar de sentir, eu estou a deixar de ver aquilo que eu preciso de ver, muitas das vezes, para tomar uma decisão que vai mudar a minha vida. Muitas das vezes, em determinados âmbitos. Pessoal, profissional, social, indiferente. Alimentar, muitas das vezes, é a forma com que encaramos a alimentação, o nosso corpo. Ou seja, se eu estou-me a afastar para me distrair, estou-me a afastar cada vez mais do meu sentir, por mais desconfortável que seja, eu estou a perder uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento pessoal, não é? Porque é também a sentir aquilo que, em termos de experiência, é mais desagradável, que eu percebo que áreas da minha vida é que precisam de ser vistas, olhadas, trabalhadas, para que eu possa ir para o nível seguinte em relação àquela área, àquele tema. Exatamente. Concordas? Sim, mas a distração tem o seu papel. Ou Sim, seja, não vamos chegar nunca a um ponto da nossa vida em que a distração não existe.
Eu acho é que é diferente uma pessoa que só usa mecanismos de distração e uma pessoa que usa mecanismos para processar aquilo que está a sentir, mas chega ali a um ponto em que a pessoa já processou e quer se distrair na mesma daquilo que está a sentir. Claro. E isso está tudo ok. Qual é o problema? É como tu estás a dizer, quando só são utilizados mecanismos de distração, nós no fundo estamos a, como é que se diz, tapar o sol com a peneira, não é? Sim, isso é totalmente tapar o sol. Nós vamos com a peneira. eventualmente ganhar um escalão na mesma. Estamos simplesmente. Não estou a ver. É quase como se imagina os bebés. Tipo, não está aqui. Exatamente. É um bocadinho isso. Então, os dois tipos de mecanismo, eles têm um papel e têm um objetivo e podem estar os dois presentes. Tem a ver com a forma como depois nós acabamos por gerir esta questão da distração. Se só nos distraímos, eventualmente vamos nos dar mal. É preciso um equilíbrio entre estas duas dinâmicas, porque distrair-me a vida toda não é realista. Mas também enfrentar aquilo que eu estou a sentir a vida toda, e em alguns contextos as pessoas estão muito vulneráveis, muito frágeis, por conta das áreas da vida que estão a atravessar neste momento. Também sentir pode ser altamente desconfortável e não realista neste momento. Então, utilizarmos estratégias de distração tem essa utilidade. Porque há pessoas que não têm a capacidade de sentir determinadas coisas num determinado período da sua vida. Dói demasiado para aquilo que a pessoa consegue lidar naquele momento. Mais vale fingir que não existe, porque ao menos eu consigo não sofrer tanto temporariamente. E o objetivo também não é estar sempre a sentir tudo, sempre a processar tudo, sempre consciente de tudo, não é? Imagina, a consciência é importante, mas o piloto automático também tem o seu papel importante. Ou seja, é um equilíbrio, no fundo. E não um que seja superior ao outro. Tem que existir este equilíbrio, porque só um ou só o outro não vai correr bem. Sim, sem dúvida. Queria reforçar aquela estratégia que eu estava a falar do desencadear os hábitos, que acaba por ser muito útil, pela razão que eu estava a explicar. Porque se os hábitos estão encadeados e se um hábito, o que é um hábito? É um comportamento feito tão repetido que se tornou automatizado. Se eu quero, e isto é ótimo, sei lá, para irmos treinar, para lavar os dentes, ainda bem que eu lavo os dentes de forma automatizada. Olha lá o pesadelo que era, todos os dias de manhã, ter que fazer um esforço consciente para ir lavar os dentes. Ainda bem que eu acordo e o meu impulso natural é ir lavar os dentes. Ainda bem, porque isso é desejável, não é? Eu vou beneficiar desse comportamento de ser automatizado no médio e longo prazo. Mas comportamentos que eu não tenho tanto interesse em manter devido às consequências menos positivas no médio e longo prazo, que eu tenho que fazer o processo contrário. Exato. Eu tenho que desencadear o hábito. E às vezes mudar a maneira, isto no que diz respeito a estratégias de distração, eu mudar a maneira como os meus hábitos estão alinhados é fundamental. Imagina que eu chego a casa às 18 horas e coloco-me no sofá e já associei aquele colocar no sofá à descompressão, ao relaxamento, e de repente começo a comer qualquer coisa, um doce, e aquilo descarrila completamente. Se calhar eu preciso fazer um ajuste nessa rotina. Preciso, se calhar, de chegar a casa e não ir diretamente para o sofá. Ou arranjar uma forma temporária de não ir logo para casa. Estou a dar um exemplo. É muito difícil dar uma resposta porque não estamos a falar para alguém que conhecemos, não é? Estamos a falar de forma generalista, quase. Então, é sempre a título de exemplo e nunca algo taxativo, porque não sei quem é que me está a ouvir. Mas isso também é uma estratégia muito interessante que ajuda muito neste processo de lidar melhor com os episódios de compulsão alimentar. E era isto que tínhamos por hoje. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, no Spotify ou na plataforma onde estiverem a ouvir. Na descrição têm os links para as nossas redes sociais e também para agendar a vossa primeira consulta gratuita com a nossa equipa. E vemo-nos na próxima segunda-feira, às 8.